A janela partidária favoreceu o deputado Douglas Ruas, que é pré-candidato ao governo do estado pelo PL. Quem vem contar essa história é Pedro Venceslau. Pedro, conta tudo dessa movimentação. Bem-vindo, agora com calma, boa tarde. Boa tarde, agora com calma, Débora, boa tarde a todos. Olha, a janela partidária favoreceu o Douglas Ruas, que já era o favorito num cenário de eleição indireta. Favoreceu porque o PL ganhou alguns deputados, foi de 18 para 22 parlamentares na Alerj, enquanto o PSD de Eduardo Paes foi de 6 para 10 deputados. Os dois partidos dos dois lados saíram maiores dessa janela partidária. Ocorre que no quesito aliança, o Douglas Ruas também está na frente, porque o União Brasil perdeu um deputado, mas ainda tem 8 parlamentares, tinha 9 e foi para 8, mas ele vai se unir ali com o PL e com o PP, formando assim uma articulação que dá ao Douglas Ruas um número de 33 deputados estaduais ao seu lado nessa composição, que provavelmente votariam nele numa eleição indireta para ocupar o cargo de governador no mandato tampão. São 3 votos a menos do que o necessário para ele ser eleito. São 36 votos, 36 deputados estaduais que precisam votar num candidato no cenário de eleição indireta. Pode ser que a eleição seja direta, aliás, eu acredito que seja o cenário mais provável, mas quem vai definir isso é o Supremo Tribunal Federal amanhã. Então o Douglas Ruas tem nesse momento, como eu disse, uma coligação, entre aspas, que é com PL, União Brasil e PP, que provavelmente vai ser a coligação que vai apoiá-lo quando ele for disputar o governo de fato na eleição direta. Porque a ideia do PL é que ele seja eleito como governador no mandato tampão, por eleição indireta, depois continue no cargo e dispute a reeleição contra Eduardo Paes com essa mesma coligação, caso a eleição seja indireta. O Eduardo Paes tem um número maior de partidos ao seu lado, só que esses partidos não têm tantos deputados estaduais assim. São eles o PSD, claro, do próprio prefeito, que é o partido de Gilberto Kassab, o PT, PCdoB, PSB, PDT e MDB. Portanto, juntos esses partidos somam 20 deputados estaduais, 13 a menos do que tem o Douglas Ruas na contabilidade dos dois lados com quem eu conversei. A gente, inclusive, entrevistou aqui no 360, na semana passada, o deputado Pedro Paulo, presidente do PSD, e ontem o Altineu Cortes, que é o presidente do PL do Rio de Janeiro. São os dois líderes, os dois coordenadores das respectivas campanhas. O PSD está muito confiante numa eleição direta, porque isso favoreceria demais o Eduardo Paes. Eduardo Paes poderia, então, ser candidato nessa eleição que aconteceria provavelmente em julho e já embarcaria na sua reeleição, que aconteceria alguns meses depois, em outubro. Sim, o Rio de Janeiro pode ter 2 eleições num período curto ali, de poucos meses, no mesmo ano de 2026. Mas, caso a decisão seja por uma eleição indireta, então o PSD de Eduardo Paes já está articulando algum nome que consiga atrair votos além dessa coligação. São eles Rosenberg Reis, do MDB, e Vitor Júnior, do PDT. São os 2 nomes que estão cotados para uma eventual disputa indireta. Se a disputa for direta, sufrágio universal, então teremos uma disputa aí entre os dois, Douglas Ruas de um lado, Eduardo Paes de outro, e a novidade agora, que a CNN revelou hoje, Antony Garotinho se apresentando na disputa depois de recuperar os seus direitos políticos. Mas podem surgir outros nomes nessa corrida pelo Palácio do Rio de Janeiro, pelo governo do estado, que está acéfalo nesse momento. Na verdade, tem um governador que é o presidente do TJ, mas ele está ali apenas cumprindo o papel de manter a máquina funcionando enquanto não se define o cenário político no estado.